Bem, senhores, vamos agora para a sétima aula do nosso curso sobre a LEP, tá? Que é a aula 7. Lembrando que nem todas as aulas tiveram um vídeo só. A maioria das aulas teve mais de um vídeo. Eu separei aqui o número da aula pelo tema, mas existem aulas que nós tivemos até 8 vídeos, né? Por exemplo, a execução da pena privativa de liberdade. Mas, enfim, estamos agora na aula 7, que trata do tema suspensão condicional. Aqui, pessoal, essa suspensão condicional é a suspensão condicional da pena, tá bom? Suspensão condicional da pena. A suspensão condicional da pena pode ser chamada na sua prova também de sursis. É o sursis. Então vamos aqui agora estudar o sursis. O sursis é previsto nos artigos 156 a 163 da LEP. E olha só, diz o artigo 156 que o juiz poderá suspender pelo período de 2 a 4 anos a execução da pena privativa de liberdade não superior a 2 anos, na forma prevista no Código Penal. Então, pessoal, olha só quero que você entenda aqui o que é o sursis. O sursis é um instituto que permite. Vamos lá, vamos chegar lá primeiro, né? Quando alguém pratica um crime, você sabe que esse crime ele é investigado em um inquérito policial, via de regra, né? E aí depois vai ser oferecida a acusação contra ele. Se for um crime de ação pública, a denúncia; se for um crime de ação privada, a queixa. E aqui começa a fase da ação penal. Ação penal. A ação penal vai terminar com a sentença. Essa sentença pode condenar ou absolver o acusado. Se essa sentença condenar, ela vai ser uma sentença condenatória. Beleza? Se essa sentença condenatória aplicar pena de até 2 anos, se aplicar uma pena de até 2 anos, o que o juiz pode fazer? O juiz pode olhar, opa, aqui é uma pena de detenção ou de reclusão, mas foi uma pena de 2 anos. Opa, perdão. Foi uma pena de 2 anos. Se a pena foi de até 2 anos, ou seja, não foi superior a 2, o juiz pode determinar a suspensão condicional da pena, pelo período de 2 a 4 anos. O que tem cara de prova de concurso, pessoal, em relação à suspensão condicional da pena? Esse período. Quando a pena, primeiro, o requisito, né? A pena aplicada tem que ser não superior a 2 anos. E aí o juiz pode suspender por 2 a 4 anos, tá bom? Eu levaria para a prova, decorado, só isso. O resto, só leria aqui os artigos da lei junto com o professor, tá bom? Então vamos lá? 157. Vamos juntos aqui. O juiz ou tribunal, na sentença que aplicar a pena privativa de liberdade, na situação determinada no artigo anterior, deverá pronunciar-se motivadamente sobre a suspensão condicional, quer a conceda, quer a denegue. 158. Concedida a suspensão, o juiz especificará as condições a que fica sujeito o condenado, pelo prazo fixado, começando este a ocorrer da audiência prevista no artigo 160 dessa lei, a chamada audiência admonitória, que é posterior ao trânsito em julgado. Parágrafo 1º. As condições serão adequadas ao fato e à situação pessoal do condenado, devendo ser incluída entre as mesmas a de prestar serviços à comunidade ou limitação de fim de semana, salvo na hipótese prevista no Código Penal. O juiz poderá, a qualquer tempo, de ofício a requerimento do Ministério Público ou mediante proposta do Conselho Penitenciário, modificar as condições e regras estabelecidas na sentença ouvido o condenado. Parágrafo 3º. A fiscalização do cumprimento das condições reguladas nos estados, territórios e DF por normas supletivas será atribuída a Serviço Social Penitenciário, patronato, Conselho da Comunidade ou instituição beneficiada com a prestação de serviços, inspecionados pelo Conselho Penitenciário, pelo Ministério Público ou ambos, devendo o juiz da execução suprir por ato a falta das normas supletivas. Parágrafo 4º. O beneficiário, ao comparecer periodicamente à entidade fiscalizadora para comprovar a observância das condições a que está sujeito,
comunicará também a sua ocupação e os salários ou proventos de que vive. Pessoal, aqui eu estou passando só lendo, porque eu recomendo que você só leia, tá? Não se preocupe aqui em fazer uma análise mais detida desses artigos, porque quando eles são cobrados, muito raramente, a banca só copia e cola a letra da lei. Se tiver alguma coisa importante, eu vou te chamar a atenção, tá? Então, veja, depois de tantas aulas do nosso curso, é a primeira vez que eu faço isso. Isso significa que o curso ele foi preparado com muito cuidado no que precisa ser preparado com cuidado. Mas a gente também não vai te enrolar uma informação que não é cobrada em prova de concurso, tá? Aqui é só a leitura da letra da lei mesmo. Mas vamos juntos. Parágrafo 5º. A entidade fiscalizadora deverá comunicar imediatamente ao órgão de inspeção, para os fins legais, qualquer fato capaz de acarretar a revogação do benefício, a prorrogação do prazo ou a modificação das condições. Parágrafo 6º. Se for permitido ao beneficiário mudar-se, será feita a comunicação ao juiz e à entidade fiscalizadora do local da nova residência, aos quais o primeiro deverá apresentar-se imediatamente. E o artigo 159. Quando a suspensão condicional da pena for concedida por tribunal, a este caberá estabelecer as condições do benefício. De igual modo, proceder-se-á quando o tribunal modificar as condições estabelecidas na sentença recorrida. Parágrafo 2º. O tribunal, ao conceder a suspensão condicional da pena, poderá, todavia, conferir ao juízo da execução a incumbência de estabelecer as condições do benefício e, em qualquer caso, a de realizar a audiência admonitória. Tá bom? E por último, os últimos artigos aqui, vamos lá. 160. Transitada em julgado a sentença condenatória, o juiz a lerá o condenado em audiência, advertindo das consequências de nova infração penal e do descumprimento das condições impostas. 161. Se intimado pessoalmente ou por edital com prazo de 20 dias, o réu não comparecer injustificadamente à audiência admonitória, a suspensão ficará sem efeito e será executada imediatamente a pena. 162. A revogação da suspensão condicional da pena e a prorrogação do período de prova dar-se-ão na forma do Código Penal. E por último, a sentença condenatória será registrada com a nota de suspensão em livro especial do juízo a que couber a execução da pena. Revogada a suspensão ou extinta a pena, será o fato averbado à margem do registro. O registro e a averbação serão sigilosos, salvo para efeito de informações requisitadas por órgão judiciário ou pelo Ministério Público para instruir processo penal. Então, pessoal, fechamos aqui suspensão condicional da pena. O que você tem que saber de mais importante? Vamos lá? Mais importante sobre a suspensão condicional. O que você tem que saber é em qual hipótese a suspensão condicional é concedida. É concedida na hipótese em que a pena aplicada não é superior a 2 anos. Beleza? Pena aplicada não superior a 2 anos. O juiz aplicou a pena de 2 anos cravado. Cabe suspensão condicional. E essa aqui é a suspensão condicional da pena, também chamada de sursis. Beleza? E aí, pessoal, o que acontece na suspensão condicional da pena? A pena fica suspensa. Alfama, é óbvio, né? Suspensão da pena, a pena fica suspensa. A pena privativa de liberdade, né? Então a PPL fica suspensa. Por quanto tempo? De 2 a 4 anos. De 2 a 4 anos, tá bom? Mediante algumas condições. E nós vimos que dentre essas condições tem que ter uma pena de prestação de serviço à comunidade ou de limitação de final de semana. Tá bom? Então isso aqui é o básico que você precisa saber. O resto é só ler a letra da lei mesmo. Tá bom? Fechamos aqui suspensão condicional da pena, mais um intervalo e já voltamos.